Tudo bem, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CEPET, nossas reuniões de terça-feira. E hoje temos a satisfação de receber a doutora Marcele Bonato. A doutora Marcele formada na PUC, fez residência de clínica médica, depois de residência de cardiologia, fez residência de insuficiência cardíaca no INCOR, e hoje ela coordena o serviço de insuficiência cardíaca e de transplante da Santa Casa e do serviço de transplante do Hospital Rossio, aqui em Curitiba, e tem sido uma parceira muito importante, especialmente na Santa Casa, na orientação dos doentes com insuficiência cardíaca e nos doentes pós-transplante. Eu tenho dito que é fundamental a interação entre o intensivista e o cardiologista, e acho que o relacionamento que a gente tem tido junto com a doutora Marcele, com todo o serviço de cardiologia da Santa Casa, é um exemplo disso. Insuficiência cardíaca é uma doença que não para de crescer, talvez seja a interface mais importante das doenças cardiovasculares com a medicina intensiva. Então, é importante para os intensivistas conhecer bem o doente com insuficiência cardíaca nas suas diversas fases, especialmente o doente com insuficiência cardíaca aguda. Então, acho que nós vamos aprender bastante hoje com a doutora Marcele. Marcele, acho que estamos com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, boa noite a todos. Agradeço muito o convite do CEPET, em nome do Dr. Álvaro Reia. Para mim é uma imensa alegria e satisfação poder discutir esse assunto com vocês. Vocês têm sido verdadeiros parceiros, né, nos nossos doentes, não meus, mas de toda a cardiologia. Eu acho que a medicina, ela se encontra muitas vezes, e dentro da cardiologia, se tem um lugar que a gente encontra a medicina intensiva, definitivamente, são nos doentes com IC e transplante, né? Então, eu espero que eu possa trazer algum conhecimento novo para vocês. Eu fiz essa aula com muito carinho, tentando jogar todos os aspectos da IC aguda, pensando, né, no doente que está sendo atendido no ambiente da UTI, e eu espero que, então, a gente possa dividir um pouco de conhecimento e depois discutir, e eu tenho certeza que também aprendo com vocês todos os dias, né, o olhar dos intensivistas, e acho que vai ser muito rico. Então, gente, para começar falando de insuficiência cardíaca, a gente tem aqui a história natural da doença, né? Então, esse é um doente que faz o diagnóstico, passa por uma fase de estabilidade, e aí vai ter um momento da vida dele que ele interna. E no momento que ele interna, no momento que ele tem a primeira hospitalização, a gente marca uma fase de IC avançada, onde eu começo com hospitalizações sucessivas, descompensações recorrentes, e isso traz um prognóstico ruim para o doente. Então, não está tudo bem ver o doente na UTI toda vez, não está tudo bem encontrar o doente no pronto-socorro, na enfermaria com frequência. Esse doente está numa fase avançada da doença e eu não estou conseguindo controlar, né? Então, eu preciso ter em mente que a hospitalização é muito ruim. Para vocês terem uma ideia da importância de insuficiência cardíaca levando a um internamento no país, hoje, insuficiência cardíaca é a terceira causa de hospitalização em indivíduos maiores que 65 anos no SUS. Então, ela é extremamente comum, e esses indivíduos têm uma mortalidade intra-hospitalar absolutamente alta, da casa de 12,6%. Para vocês terem ideia do que significa isso, a gente tem uma mortalidade 3 vezes maior do que a internacional por insuficiência cardíaca. Então, se eu internar por insuficiência cardíaca no Brasil, eu vou ter 3 vezes mais chance de morrer do que se eu internar nos Estados Unidos ou na Europa. O que mostra que a gente ainda tem um longo caminho na otimização do cuidado desses doentes. E o que é pior é que aqueles 88% dos doentes que vão sobreviver ao internamento e vão efetivamente conseguir ter alta, ainda vão experimentar uma mortalidade de 10% e uma taxa de reinternação de 50% nos primeiros 90 dias após a alta, mostrando que quando ele sai do hospital, o meu problema definitivamente não acabou. E quanto mais vezes ele voltar para o hospital, maior vai ser a mortalidade dele, mais eu estou deixando ele progredir na disfunção, e maior vai ser, então, o impacto prognóstico disso. Vejam nesse gráfico a mortalidade de um doente que já internou por IC versus o doente que nunca internou por IC. Então, a mortalidade é um grande preditor de sobrevida, e aqui, a internação é um grande preditor de sobrevida, e aqui a gente não está nem discutindo a gravidade da internação, né? Não estou dizendo se ele foi para a UTI, se ele usou Nora, se ele ficou chocado. Estou dizendo que apenas o fato dele ter uma descompensação grave que precisa hospitalizar já coloca esse indivíduo num outro patamar. Então, a gente tem que ter um olhar
mais atento, até porque eu espero que todos os indivíduos estejam mortos em 10 anos, né? Se o indivíduo internou com insuficiência cardíaca, virtualmente todos eles não vão ter uma sobrevida maior que 10 anos. E é contra isso que a gente luta, né? É isso que a gente quer frear, são esses pacientes que a gente quer conseguir, então, minimizar a chance de um evento clínico adverso que é tão esperado num doente dessa gravidade. E aí, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente tem aquela velha classificação de perfil hemodinâmico, e aqui a gente está discutindo congestão, está discutindo diurético, então, naturalmente, a gente está olhando para esses pacientes que chegam no perfil B ou no perfil C, ou seja, aqueles doentes que apresentam hipervolemia. E se a gente for olhar para alguns dados, e aqui eu trouxe dados brasileiros, esse é o BRIF, é um registro brasileiro de internamento por IC, foi feito em todos os estados do Brasil, e a gente vai ver que 67,4% dos doentes internam num perfil quente e úmido, 17,8% frio e úmido. Então, se a gente somar esses doentes que são úmidos, a gente vai ter mais de 85% dos doentes com congestão. Por isso, encontrar um doente com insuficiência cardíaca descompensada dentro do hospital seco é improvável. Ele existe, ele está lá, né, acontece, mas definitivamente não é a maioria dos doentes. Então, a grande maioria desses doentes vai estar com gesto, os estudos dizem entre 80% e 90% dos pacientes, e graças a Deus, apenas 20% vão apresentar baixo débito. Talvez a nossa amostra seja um pouco viciada, porque nós temos um serviço de transplante cardíaco na Santa Casa, o que faz com que a gente atenda um perfil de pacientes mais graves. Eu tenho doentes em fila, eu tenho um ambulatório só de pacientes com fração de ejeção menor do que 20. Então, naturalmente, vocês vão conviver mais com esses pacientes, mas em termos de mundo, né, de Brasil, a média é que 20% dos doentes internem baixo débito. E que bom que é apenas 20%, porque esses doentes têm um prognóstico pior, né? Quando eu junto a congestão ao baixo débito, eu vou trazer uma maior mortalidade intra-hospitalar, então que bom que é a minoria dos doentes. Mas se vocês olharem para fora dessa figura, existe uma flecha laranja dizendo disfunção orgânica. Por que essa flecha está fora, né? Porque esses doentes vão apresentar alguma disfunção renal ou alguma disfunção hepática, ou renal e hepática, em 30% a 70% das vezes. Mas essa disfunção, ela pode acontecer no doente com gesto, no doente em baixo débito, ou no doente com congestão e baixo débito. Muitas vezes a gente tem um reflexo de olhar uma creatinina ruim e falar assim, nossa, o doente tem ICC, está internado com creatinina de 1,8, putz, acho que ele está em baixo débito, vou ligar a Dobulta. E às vezes não é. Então, a congestão pode fazer cardiorrenal tipo 2, a congestão pode piorar a função renal. Assim como a função hepática, a gente pode ter aumento de bilirrubina, aumento de transaminases relacionados à congestão. E às vezes a furosemida, quando decongestiona o fígado, decongestiona o rim, melhora o perfil laboratorial desses órgãos, né? Claro que o baixo débito também pode fazer isso, e às vezes a gente vai ter as duas condições. Mas acho que a grande mensagem desse slide é a gente olhar para uma disfunção orgânica e se perguntar, esse doente está com essa disfunção porque ele está com gesto, porque ele está em baixo débito, ou porque ele tem os dois mecanismos. E aí, por que esses doentes ficam com gestos, né? Por que é tão comum? Por que 80%, 90% das vezes eu vou ter um paciente com gesto? Porque isso está dentro da fisiopatologia da doença. A gente sabe que o ventrículo, ele vai dilatando progressivamente, e o nosso corpo, de maneira inteligente, tem um sistema de compensação, né? Um sistema neurohormonal que não deixa a gente morrer, que deixa a gente, durante anos, convivendo com a doença e, de certa maneira, até compensados com a doença. Mas vai chegar um momento que esses mecanismos passam a ser deletérios. E esses mecanismos incluem, né, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que faz retenção hidrossalina. Mas eles também incluem a ativação do sistema simpático, que é um sistema que faz vasoconstrição. E aqui a gente encontra dois motivos para o doente estar com gesto. Ou porque ele está retendo água e sal, né, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou porque ele está redistribuindo o fluxo. Então, ele está fazendo uma vasoconstrição esplâncnica, por exemplo, e ele está jogando mais sangue para o pulmão e fazendo uma congestão pulmonar. E nesses doentes, eu não vou ter um aumento de água corporal total, eu não vou ter um doente hipervolêmico, eu vou ter um doente mal distribuído. Então, essa é uma segunda mensagem, né? Dentro do mundo da congestão, a gente vai encontrar aqueles doentes que são retentores de sal e água, então eles são congestos e hipervolêmicos, e a gente vai encontrar aqueles doentes que são mal distribuídos.
Eles não são hipervolêmicos, mas eles são congestos. E aí, para esse doente, a melhor alternativa, eu já adianto, não é o diurético, mas é redistribuir essa volemia dentro dele com os vasodilatadores. Então, a gente pode, de maneira muito fácil, né, e acho que até inteligente, transformar esses mecanismos fisiopatológicos, esses mecanismos neurohormonais que eu sei que estão presentes na doença, em alvos terapêuticos. Porque, verdadeiramente, o que a gente quer fazer com o doente com insuficiência cardíaca descompensada é aumentar o débito cardíaco dele, né? E eu vou fazer isso às custas de menos frequência e mais volume. O débito cardíaco é um produto da frequência cardíaca versus o volume sistólico. Mas eu não quero que o meu doente fique taquicárdico. Eu quero que ele melhore a performance do ventrículo. Então, taquicardizar o doente para aumentar o débito não é a melhor ideia. A melhor ideia é que eu consiga aumentar o volume sistólico. Mas a grande pergunta é como eu faço isso? O volume sistólico, ele depende da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. E são nesses 3 locais que eu vou concentrar a minha terapia, a minha atenção. Então, se o doente tiver hipervolêmico, eu vou ter que fazer diurético. Se ele tiver vasoconstrito, eu vou ter que fazer vasodilatador. E se ele tiver com a contratilidade muito deprimida, eu vou fazer inotrópico. E aí a gente cai, né? E é impossível falar de congestão sem falar da lei de Frank-Starling. Então, o que nós temos aqui é uma curva representada em vermelho, que é um indivíduo normal, né, gente? Isso é absolutamente físico. Eu tenho um indivíduo que, conforme eu vou enchendo mais o ventrículo, o volume sistólico dele, né, o débito cardíaco dele vai aumentando. Então, quanto mais cheio ele tiver, quanto mais volume eu der, mais débito esse doente vai ter. Até que vai chegar uma hora que esse doente vai ficar congesto, né? Não adianta eu continuar enchendo, o débito não aumenta mais, ele fica estável. Inclusive, se eu continuar enchendo, eu vou começar a prejudicar o doente, o débito cardíaco dele vai começar a cair. Mas quando a gente fala em insuficiência cardíaca, essa curva é muito deslocada para baixo, né? Então, eu encho o ventrículo da mesma forma, mas a minha capacidade de aumentar o débito cardíaco com esse enchimento é muito menor. Então, o que o volume faz dentro do coração, em termos de aumento de débito cardíaco, é uma resposta muito mais pobre que no indivíduo normal. E quando esse indivíduo fica congesto, o débito cardíaco que já está ruim vai cair ainda mais. Então, trazer esses indivíduos da congestão para a euvolemia, muitas vezes, é contribuir para diminuir o estresse da parede e, com isso, restaurar a possibilidade do ventrículo ter uma contração melhor. Então, eu acho que existem, né, nessa figura aqui, 2 mecanismos que a gente pode pontuar. Como que eu reduzo a parede de um ventrículo distendido? Um ventrículo que é fraco, né, a fração de ejeção dele é 20%, ele é fraco, ele está super sobrecarregado, o BNP do doente está estourado, né, a parede está estressada. Como que eu posso aliviar esse coração? Então, eu posso fazer diurético para tirar a pré-carga, né, para melhorar o enchimento do ventrículo, e eu posso fazer vasodilatador para que eu redistribua melhor o fluxo, eu facilite a saída do sangue de dentro do ventrículo, eu esvazie melhor o meu ventrículo. E esses são os princípios básicos do tratamento da IC descompensada. E eu mostro para vocês o poder que a vasodilatação tem, né? Então, esse é um dos trabalhos mais clássicos no mundo da insuficiência cardíaca. Ele foi feito em 1976 e ele usou cachorros. O que eles faziam? Eles pegavam cachorros e infartavam o coração do cachorro, então faziam um modelo de insuficiência cardíaca isquêmica no animal. E aí, eles usavam Nipride. O que acontece quando eu uso Nipride no cachorro? O primeiro quadro, aqui o quadro da esquerda, mostra que a resistência vascular sistêmica cai. Gente, isso é óbvio, né? Eu usei um vasodilatador, usei Nipride, claro que a resistência do cachorro vai cair. Mas olha o que acontece no quadro da direita. O índice cardíaco do cachorro aumenta muito. E por que isso acontece? Porque eu tenho um ventrículo doente e eu tenho uma aorta impondo uma pós-carga. Quando eu abro essa aorta e eu alivio o gradiente contra o qual aquele ventrículo tem que lutar, fica muito mais fácil esvaziar o ventrículo. E aí eu melhoro o débito cardíaco do doente. Então, essa é a base do tratamento da IC. E aí a gente pode estudar, então, de maneira mais organizada, né? Nas curvas de Frank-Starling, essa ação do vasodilatador. A gente vai ter lá um indivíduo que está na linha A
e quando ele tem insuficiência cardíaca, ele tem um aumento da pós-carga, né, o afterload, então ele desloca para o ponto B. Mas quando eu uso o vasodilatador, eu consigo levar de novo o paciente para o ponto C, ou seja, eu consigo aumentar o débito cardíaco dele sem dar inotrópico, sem mexer com a contratilidade. E por que é importante a gente tentar fazer isso, né? Por que a gente não fala assim, Marcele, mas sei lá, se eu ligar uma Dobulta, de repente eu vou conseguir a mesma coisa. Por que eu vou escolher o Nipride em vez da Dobulta? Porque o inotrópico tem um preço caro na insuficiência cardíaca. Ele faz com que eu aumente a minha demanda de oxigênio, eu aumento a liberação de cálcio intracelular e eu predisponho os pacientes à arritmia num coração que já é um terreno fértil para arritmia, né? Os nossos doentes, eles já morrem, 40% deles de ITV e FV. E aí eu vou colocar uma droga que é pró-arrítmica, eu vou consumir oxigênio, eu vou fazer influxo de cálcio para aumentar o débito cardíaco que eu conseguiria fazer muitas vezes com vasodilatador. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? A gente falou de cachorro, a gente falou de Frankenstein, curvas, né? Tudo isso parece muito teórico. Então eu trouxe aqui um exemplo bastante prático. Esse é um doente meu que acompanha no ambulatório da IC. Ele tem 32 anos, é uma miocardite e ele vai entrar na fila de transplante, tá? Ele internou semana passada para fazer um CAT. Essa letra que vocês estão vendo, graças a Deus, não é minha, ela é do Dr. Paulo Góes. Foi ele que laudou esse CAT direito. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, o doente, ele tinha uma resistência vascular sistêmica de 61 UTs. Isso é muito aumentado. E esse doente, para vocês terem ideia, gente, ele toma 97,103 miligramas de Entresto 2 vezes ao dia, dose máxima, 300 miligramas de hidralazina, 188, e 120 miligramas de monocordil, 40 de 88. Então, esse é um doente que está vasodilatado no máximo que eu posso oferecer para ele em termos de terapia oral. E aí ele chegou para fazer o CAT com 61 UTs de pós-carga, ou seja, muita resistência. Imagine se eu tirar os remédios dele, o que acontece? E o Paulo faz uma prova para ver a elegibilidade para transplante desses doentes com Nipride. Então, ele liga uma bomba de Nipride e repete as medidas depois. Aí, o que vocês esperam que aconteça com a resistência? A gente espera que ela caia, né? Porque eu liguei em vasodilatador, vai cair. E caiu. Então, a resistência foi de 61 para 16. Paulo usou um monte de Nipride. Qual que é a nossa maior preocupação quando a gente faz isso na UTI, ou na enfermaria, ou no ambulatório? A gente tem muito medo de causar hipotensão no doente, né? Porque esses doentes, eles já chegam hipotensos. E veja, esse doente, na condição basal dele, ele estava com 9/6 de pressão. Muitas vezes, a gente não quer vasodilatar mais um 9/6, porque a gente pensa, não, já tá no limite ali, não vou forçar, né? E quando a gente faz Nipride, às vezes ele faz mesmo mais hipotensão. E o Paulo deixou o doente com 76/52. Apesar de assustar um pouco, a gente olhar ali 7,5/5 de pressão, eu tenho muitos doentes no ambulatório vivendo assim, assintomáticos, em casa. Porque não é a gente com 7,5. É um doente cronicamente hipotenso, adaptado a viver assim. Então, esse doente, ele sente esses 7/5 muito menos do que nós sentiríamos, né? Agora, o que acontece quando eu abro a aorta do doente, quando eu reduzo a pós-carga e eu causei ali uma piora da hipotensão nele? Vejam, o débito cardíaco dele era 1,4 litros. Gente, o débito cardíaco normal de uma pessoa é de 5 a 7 litros. Esse doente tem 1,4, ele não tem nem 1,5 litro de débito. É muito baixo. E quando eu fiz o Nipride, eu transformei isso em 2,8. Então, resumindo o que a gente vê nesse cateterismo, é que através do Nipride, a pós-carga do doente caiu muito, a pressão dele caiu também, caiu sim, ele piorou a hipotensão, só que o débito cardíaco do doente dobrou. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual dessas duas situações clínicas vocês preferem no indivíduo com IC? Uma pressão de 9/6 com débito cardíaco de 1,4 ou uma pressão de 7,5/5 com débito cardíaco de 2,8? Então, eu não tenho dúvida que esse doente fica melhor na segunda condição. E essa é uma das grandes mensagens, né? Uma maneira de tratar a congestão, de desafogar o ventrículo, de melhorar a hemodinâmica do doente, não é só fazer furo. Às vezes, a gente precisa aumentar o nosso contingente e não só diminuir o nosso conteúdo. E o vasodilatador é uma maneira excelente de fazer isso, inclusive de aumentar o débito cardíaco sem usar inotrópico.
E aí, se a gente for colocar na lei de Frank-Starling, tanto vasodilatador, quanto inotrópico, quanto diurético, cada um deles vai ter um papel no deslocamento da curva, mas a melhor opção sempre é promover o máximo de vasodilatador com o mínimo de diurético e inotrópico que eu necessite para promover uma condição de euvolemia. E aí eu trago para vocês um estudo bem famoso também na cardiologia, que chama Everest Trial, que é um estudo que mostrou como a congestão é ruim para esses pacientes. Então, ele fez um score, aí os doentes foram classificados de acordo com esse score, eles tinham lá uma pontuação, e para cada um ponto de score que eles tinham, a mortalidade deles aumentou 13% num período super curto de 30 dias. Então, deixar esses doentes congestos por medo da hipotensão, por medo de reduzir o débito cardíaco, por medo de piorar a creatinina, não é uma boa ideia, porque a gente vai estar piorando muito o prognóstico deles. E aí tem uma pergunta muito interessante que a Aline Stevenson publicou em 2016, nesse artigo, e para quem não conhece a Aline Stevenson, ela é simplesmente a pessoa que inventou o quente e úmido, frio e úmido, essa classificação que a gente usa, foi ela que inventou. E ela, falando sobre esse assunto, então, estudou quais são os preditores hemodinâmicos na insuficiência cardíaca que trazem maior impacto, né? E ela publicou esse artigo que em inglês chama Fluid or Flow, mas o que ela quer dizer é o que importa mais na IC descompensada, né? A congestão ou o baixo débito. E ela colocou ali em 4 linhas o doente em todas as possibilidades, né? Congesto sem baixo débito, congesto com baixo débito, não congesto com baixo débito e não congesto sem baixo débito. E se a gente for olhar, os doentes que tiveram mais evento foram aqueles doentes congestos, independente do débito cardíaco. E os doentes que tiveram menos eventos foram os doentes sem congestão, independente do débito cardíaco. Então, a conclusão do artigo é que no doente crônico, a congestão pode ser pior do que o próprio baixo débito, justamente porque ele está mais adaptado a esse baixo débito, e eu, Marcele, tenho um débito cardíaco normal. Se eu tiver um infarto e o meu débito cardíaco for reduzido agudamente, eu vou sofrer muito, né? Eu não estou preparada, eu não estou adaptada para isso. Mas o doente que tem insuficiência cardíaca há 15 anos, ele vem sofrendo uma redução de débito cardíaco, e aquele meu doente ali que tem 1,4 de débito, ele trabalha, ele tem uma filha, ele dirige, né? Agora, coloque 1,4 em mim ou em um de vocês. A gente tá chocado na UTI, né? Então, a congestão, ela tem um papel, muitas vezes, subestimado dentro do tratamento da doença. E uma outra coisa muito interessante em relação a isso é que a congestão, ela começa muito antes dela realmente aparecer aos nossos olhos. Então, o indivíduo com disfunção ventricular grave, ele vai aumentando a pressão dentro do ventrículo, ele vai ficando congesto, a capilar dele vai subindo, aí ele vai subindo a jugular, aí de repente estoura aquela congestão que a gente enxerga. Pulmão criptando, pescoço com uma jugular gigante, ascite, a perna fazendo buraco. Só que quando a gente chegou ali, a gente está enxergando a manifestação clínica da congestão. Mas ela começou muito antes. Então, eu costumo dizer que a congestão, ela é um grande iceberg. O que a gente vê no nosso exame físico é a congestão clinicamente aparente. Mas existe uma congestão subclínica que começou muito antes, né? E a euvolemia, ela está lá embaixo. E é um desafio, porque às vezes a gente atende um doente e a gente não sabe que ele está congesto, porque não está aparecendo. Mas às vezes acontece o caminho de volta, né? Às vezes eu dou alta para um doente que eu acho que está seco, e na verdade ele tem uma congestão subclínica, que eu não enxergo. Então, para a gente entender, né, como isso é grave, existem muitas publicações no mundo da insuficiência cardíaca, ressaltando o poder limitado do exame físico em ICC crônica, justamente porque esses indivíduos têm um processo de adaptação. Então, olhem só, se a gente for olhar para a criptante pulmonar, se eu for fazer a ausculta pulmonar, eu vou ouvir criptante em 25% das vezes. Se eu for olhar para edema na perna, eu vou encontrar edema na perna em 25% das vezes. Gente, a sensibilidade é muito reduzida. Se eu ficar esperando um doente ter buraco na perna e criptante no pulmão, para eu dizer que ele está congesto, eu estou errando na maioria das minhas avaliações. Então, são duas mensagens que esses artigos, esse conhecimento nos traz. O primeiro é que o exame físico, ele falha muito, e a gente não pode confiar só nele. E o segundo é que se a gente tiver que escolher duas coisas do exame físico para caracterizar a congestão, se eu tiver que escolher aquilo que tem mais chance de eu acertar, essas coisas são a jugular e a ortopneia. Então, sempre perguntem para o doente se ele sente ortopneia, sempre avaliem ortopneia no leito.
e sempre olhem o pescoço do doente. São essas duas figurinhas que eu coloquei ali, né? Porque esses são o achado da anamnese do exame físico que nos traz mais poder de acertar no diagnóstico da congestão. Mas mesmo assim, a gente erra muito, eu erro, vocês erram, os especialistas de C erram, o mundo inteiro erra, e o mundo inteiro sabe que erra, né? E a gente entende que existe uma necessidade de acertar a congestão melhor do que olhando para o doente e examinando ele. Só que eu não posso fazer um CAT direito e medir a capilar de todo mundo, né? Então, para isso, foram tentados encontrar métodos mais refinados, métodos que pudessem nos trazer uma avaliação mais pormenorizada de como avaliar a congestão, principalmente no ambiente subclínico. E aí a gente cai no ultrassom pulmonar e no ultrassom de cava. Então, a gente consegue ver congestão pulmonar através da presença e da quantificação de linhas B, a gente consegue avaliar o diâmetro da cava, a variabilidade da cava. A gente tem, além disso, o BNP e o NT-proBNP, que são reflexos do estresse da parede miocárdica. E com essas informações, a gente consegue ir muito além do que os nossos olhos no exame físico. De maneira que, como a gente viu ali no artigo, né, que o Gustavo apresentou, existem algumas mensagens super importantes sobre congestão. A primeira é que a congestão não é dicotômica. Então, vejam esse triângulo. Eu acho que o Mullins, que é o primeiro autor desse artigo, ele foi muito feliz quando ele representou a congestão assim, porque ele colocou a euvolemia num lugar, a congestão no outro, e para a gente entender que existe um espectro. Não existe essa divisão, o doente está seco, o doente está congesto. O doente, ele está em algum lugar desse triângulo. E ele pode estar mais para o lado do congesto, ele pode estar bem no meio, ele pode estar mais para o lado do meio. Mas isso que a gente diz, assim, de taxar um carimbo no doente, esse é seco, esse está congesto, esse está seco, não existe. Talvez ele tenha algum grau de congestão mais discreto ou mais proeminente. A segunda mensagem é que, como a gente viu ali, o nosso exame físico, ele erra muito, então até as sociedades reconhecem isso. Claro que a gente vai olhar para o exame físico, eles colocam ali ortopneia e jugular nas duas primeiras linhas, porque é justamente onde eu tenho mais chance de acertar, né? Mas eles acrescentam o fígado e o edema. Mas a gente sabe que aquilo ali é insuficiente, então a gente recorre a outros refinamentos, que foi isso que o Gustavo mostrou para vocês, o BNP, o raio-x e o ultrassom, tanto da cava quanto das linhas B, né? Só que se a gente faz esse caminho de ida para a avaliação de congestão, a gente também precisa fazer esse caminho de volta na avaliação da decongestão. Também é importante que quando eu pegue um paciente que está lá no vermelho e entenda que ele está congesto, eu consiga ir avaliando, quando eu for fazendo meu diurético, em que momento do triângulo ele está, né? Para eu ter certeza que eu cheguei na euvolemia. E não apenas que eu tirei o sobrenadante ali, o mais óbvio, e acabei dando alta para um doente que ainda tinha algum grau de congestão residual. Então, quando a gente fala em rehospitalização no mundo da insuficiência cardíaca, a gente tem muito esse conceito, né, de que eu internei um doente clinicamente congesto, eu estava lá na minha UTI, eu olhei o doente e falei, não, esse aqui está congesto, vou fazer furo, fiz lá meu tratamento na enfermaria, e aí, de repente, eu não vejo mais congestão. E eu falo, não, beleza, agora eu sequei o doente e eu dou alta para ele. Só que o doente estava longe da euvolemia, o doente tinha muita congestão subclínica. Aí ele chega em casa, ele come uma bolacha de água e sal, ele toma um pouco a mais de água, ele esquece um dia da furosemida e ele reinterna congesto. E a gente fala, meu Deus, mas como? Ele foi de alta faz uma semana, estava seco. Será que ele estava seco? Então, a Europa avaliou isso, né? Qual é o critério de qualidade de alta em relação à congestão? E eles viram que 31% dos doentes que foram de alta do internamento hospitalar foram de alta congesto. E esses doentes morreram mais e reinternaram mais. Então, eles já trazem dados de como o ultrassom pulmonar e de cava antes da alta pode mostrar essa congestão residual, permitir que o médico trate e evitar um reinternamento. Mas entrando propriamente no que nos interessa, né, que é como manejar essa congestão, a gente vai ver que virtualmente todos os doentes têm algum grau de resistência a diurético, justamente por aquela pergunta que eu acabei antecipando ali para o Michael, né? Nós, que somos virgens de diurético, vamos ter uma resposta muito boa ao diurético, mas o doente que usa diurético há muito tempo, especialmente em doses altas, ele vai ter algum grau de congestão, né? Ele vai ter algum grau de resistência, né? Ele não vai responder tão bem quanto aquele indivíduo normal que nunca usou diurético. Agora, qual é o grau de resistência? Isso varia de doente para doente. E uma das coisas que leva, né, esse doente a se tornar resistente são esses mecanismos compensatórios renais. Então, o nosso rim, ele não foi feito para perder sal e água, senão nós morreríamos.
O nosso rim, ele foi feito para reabsorver sal e água, essa é a função dele. Então, quando eu começo a fazer furosemida e começo a jogar sal e água para fora, o nosso rim, ele pensa num jeito de contornar isso, um jeito de compensar isso. E ele sofre um processo de remodelamento. E um desses remodelamentos, uma dessas adaptações que ele faz, é a hipertrofia do túbulo contorcido distal. E aí, não importa quanta furosemida eu estou dando para bloquear a minha alça de Henle, não é ali que o sódio está sendo reabsorvido, é em outro lugar. Então, você pode dobrar a furosemida, triplicar a furosemida, dar um caminhão de furosemida, o doente não vai fazer xixi, porque não é dali que o sódio está sendo reabsorvido. Mas esse é um mecanismo. Nosso rim é muito inteligente e ele tem vários mecanismos, né? Então, um dos principais itens para a gente começar a falar sobre isso é a gente entender aonde age cada um desses diuréticos, né? O Gustavo mostrou essa foto, mas só para reforçar, cada diurético age num lugar diferente. Então, no glomérulo, eu vou ter os vasodilatadores, os inotrópicos, né, que são terapias D&C. No túbulo contorcido proximal, acetazolamida, os inibidores da SGLT2. Na alça de Henle, os de alça, obviamente. No túbulo contorcido distal, o tiazídico. E no duto coletor, a espirona. Então, quando eu falo em associação de diurético, isso faz sentido, né? Porque eu estou fazendo uma estratégia que eu chamo de bloqueio sequencial do néfron. Eu estou bloqueando o néfron em vários pontos diferentes para que eu consiga garantir que aquele sódio vai ser excretado, que ele não vai ser reabsorvido em outro lugar do néfron. Então, eu vou bloqueando todo esse caminho, né? Hoje a gente fala em bloqueio triplo, que seria furo, hidrocloro e espirono, mas já se discute na literatura bloqueio quádruplo, com inibidores SGLT2, né? Que é uma coisa mais moderna, mais inovadora, e tem alguns estudos em andamento nesse sentido. E aí, esse é um slide chato, né? Assim, porque ele é grande, tem bastante texto, mas eu queria discutir ele com vocês, porque eu acho que ele é o nosso dia a dia. Vale a pena perder aqui uns 5 minutos, porque esse é talvez um resumo de muita literatura envolvendo diurético. E esses são os principais mecanismos de por que o meu doente não faz o xixi que eu quero que ele faça com a furosemida, né? Por que o meu doente está congesto e não está respondendo ao que eu estou fazendo, ou seja, ele está com resistência a diurético. Essa é a coluna da esquerda. E na coluna da direita, eu tenho como resolver isso. Então, como contornar esse mecanismo, tá? Então, eu vou discutir com vocês um por um. O primeiro e mais óbvio é que o meu doente está congesto porque ele está ganhando sal e água. Então, esse doente ele está bebendo 3 litros de água por dia, ele está ganhando muito sal no soro, no medicamento, a família está levando comida salgada para ele comer escondido, ou ele não tem uma boa dieta em casa. Então, é um doente que tem ingesta. Obviamente, nesse doente, a melhor opção é fazer restrição hidrossalina, né? Isso é intuitivo. O segundo mecanismo é o doente que tem uma absorção reduzida, ou seja, ele está tão congesto, o intestino dele está tão congesto, que aquela furosemida oral não está sendo absorvida. E não adianta você dar 8 comprimidos, não vai funcionar. Então, nesse doente, a melhor opção é transicionar o diurético para a veia, né, fazendo venoso. O terceiro ponto é um que chama dose insuficiente, mas ele está relacionado a limiar diurético. Então, cada um de nós tem um limiar diurético, que é um limiar a partir do qual a gente bloqueia efetivamente a reabsorção de sal e água e tem uma diurese proeminente. As pessoas têm limiar diuréticos diferentes. Eu tenho uma doente que ela só urina com 60 miligramas de 8 em 8. Se eu der 40 de 8 em 8, ela não tem uma diurese maior do que ela tem com os comprimidos. Quando eu faço 60, ela abre uma super diurese. Então, ela já sabe que essa é a dose dela. Quando ela interna, ela já fala, doutora, o pronto-socorro deixou aqui uma dose mais baixa, já avisei que você faz xixi com 60 de 8 em 8. Então, saber que cada doente tem um limiar diferente, vai ter um doente que responde super bem, vai ter um doente que tem um limiar mais alto. E como que a gente encontra esse limiar? A gente vai aumentando a dose, dobrando a dose, até que a gente encontre aquela dose que é eficiente para o meu paciente. O segundo ponto são os doentes com insuficiência renal, né? Então, doentes com insuficiência renal, eles precisam ter uma concentração mais alta de furosemida no glomérulo. Então, não adianta eu fazer uma ampola de 8 em 8. É melhor fazer 3 ampolas uma vez ao dia, né? O doente com insuficiência renal, ele precisa dessa dose mais alta. E aqui a gente erra muito, porque às vezes a gente fala, nossa, o doente está congesto, eu vou fazer furo, mas a creatina dele já é 2,5, aí eu fiquei com medo, fiz uma ampola só. Não, talvez esse doente que tem 2,5 de creatinina é o doente que tem que receber a furo na dose mais alta, porque ele não vai fazer xixi com uma ampola só, né? Como a gente já comentou, existe a hipertrofia do túbulo contorcido distal, que são esses doentes que usam muita furo há muito tempo e já começam a reabsorver sódio em outro lugar. Nesses doentes, a melhor estratégia é fazer o bloqueio sequencial.
Existem 2 outros mecanismos que chamam retenção de sódio pós-diurético e breaking phenomenon. Esses mecanismos, o que são eles? Assim, de maneira bem breve e resumida, depois que eu faço uma dose de furosemida, o nosso rim vai lá e fala, meu Deus, olha aqui, perdi um monte de sal, perdi um monte de água, agora o que eu vou fazer? Vou compensar. E daí ele aumenta a retenção depois daquela dose. Aí passa 8 horas, vem lá a enfermeira, faz outro bolos. Ele faz um monte de xixi e depois ele vai lá e reabsorve tudo que é possível. Então ele fica compensando a perda. No final do dia, o doente está no 0 a 0. Né? Então, quem é esse doente clinicamente? É aquele doente que na hora que faz o bolos de furo, ele faz um monte de xixi e depois ele não faz mais nada até o próximo bolos. Né? Então, esse doente ele é bem comum. E o outro é um doente que ele vai fazendo cada vez menos diurese para a mesma dose de furo. Então, no primeiro bolos ele faz 800, no segundo bolos ele faz 500, no terceiro bolo ele faz 300, no quarto bolos ele não faz mais. Né? Nesses doentes, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter a concentração de diurético alta e estável. Então, existem 2 estratégias para contornar isso. Ou é deixar a furo mais picada, né? Então, em vez de eu fazer 4 ampolas de 6 em 6, eu fazer 2 ampolas de 4 em 4, né? Eu deixar mais frequente, ou fazer uma bomba de furo, e aí eu consigo manter 24 horas por dia a concentração do diurético alta, e eu quebro esses 2 mecanismos. Depois a gente encontra a má distribuição, que é aquele doente que você olha para ele, ele está todo inchado, você tem certeza que ele está congesto, mas você faz furo, ele não faz xixi, ele piora o rim, não melhora nada a congestão. Talvez o líquido desse doente esteja no terceiro espaço, esteja no subcutâneo, ele está mal distribuído. E aí a gente precisa de uma estratégia para trazer esse líquido para o intravascular para que o meu diurético possa funcionar. E essa estratégia pode ser a solução hipertônica, né? A solução com cloreto de sódio a 3,5% ou 4,5%, que vai puxar o líquido para o intravascular para a minha furosemida fazer efeito, e até mesmo reposição proteica, né? Aumentar, esses doentes frequentemente são caquéticos, são desnutridos, então aumentar a ingesta proteica também pode aumentar a albumina do doente, e isso segura mais o líquido no intravascular. A gente tem doentes com alcalose metabólica, que a cedazolamida, por ser um diurético que expolia hidrogênio, pode ser interessante. E a gente tem aqueles doentes que o rim não faz xixi porque ele está mal perfundido mesmo. E aí a gente tem que dar ou mais vasodilatador para perfundir melhor o rim, ou inotrópico se ele está em baixo débito descompensado, né? Mas vejam que, às vezes, a gente tem um raciocínio muito simples, né? Nossa, o doente não faz xixi, com a furosemida que eu dei, eu vou ligar aqui uma Dobuta. E às vezes não é só isso, né? Existem um monte de coisas que pode estar acontecendo, e é a interpretação clínica dessas coisas que traz, né, a nossa riqueza, a nossa capacidade de identificar por que não está funcionando e como eu posso agir para que isso passe a funcionar. Então, falando desse primeiro artigo que o Gustavo já mostrou, eu não vou entrar em nenhum pormenor do artigo, acho que ele já foi discutido, só o que eu quero mostrar, né, de maneira mais marcada é justamente o que eu comentei antes, né, a precocidade da avaliação, gente, não colocar uma dose de furo hoje para um doente com IC e ver o que acontece amanhã, né, se eu coloquei uma dose de furo hoje, daqui 6 horas eu tenho que saber se deu certo, porque se deu, maravilha, mas se não deu, eu preciso dobrar. Se não deu, eu vou colocar hidrocloro. Se não deu, eu vou fazer salgadão, vou ligar Dobuta. Eu não sei, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer outra coisa. Então, a precocidade com que a gente deve reavaliar esses doentes. E a segunda mensagem que chama a atenção nesse fluxograma é o que eles consideram uma diurese ótima, que é uma diurese de 3 a 4 litros por dia, né? É bastante xixi. Então, às vezes a gente está fazendo lá a nossa terapia, o doente está urinando 1.200, 1.500, a gente acha que tá bom, a gente não tá bom. Assim, bom em IC é 3 litros, né? Ele até coloca ali, eu circulei ali num balão maior, que a gente deve considerar reduzir diurético se a diurese for maior que 5 litros. Eu acho que isso pode estar um pouco exagerado, especialmente em idosos, doentes mais borderlines, doentes menos estáveis, doentes com mais droga, com hemodinâmica mais complicada. Eu não acho que a gente precise seguir esses valores de maneira tão, né, catequizada. Eu acho que a grande mensagem é: tá tudo bem se o meu doente fizer 3 litros de xixi. Tá tudo bem. Se ele tá bem, se ele tá melhorando, se os exames estão bons, deixa ele fazer, né? Tá tudo bem. É normal o doente fazer diureses muito volumosas. A gente tem na enfermaria, frequentemente, doentes que perdem 10, 15, 20, 30 quilos durante o internamento. Então, é absurdo a capacidade que a gente tem no nosso organismo de reter sal e água. E aí, para sintetizar tudo isso, né, eu trago essa foto
Esse slide ele fui eu que construí, ele vai ser publicado no livro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai lançar, a sociedade vai lançar um livro de insuficiência cardíaca, eu fui convidada para escrever essa parte de congestão, e essa foi uma maneira que eu encontrei de resumir tudo que diz naquele artigo do Gustavo, né, de maneira, assim, claro, muito sintética, mas a mensagem é, primeiro faça a furo, né, gente? Todos os lugares falam isso. Ninguém vai escolher outro diurético. A furo é o diurético de eleição. Então, faça furo. Quanto de furo? Faça, se ele é virgem, 1 ou 2 ampolas. Mas se ele usa furo em casa, não adianta você fazer 2 ampolas. A gente tem que usar pelo menos o dobro da dose que ele tomava em casa, né? Isso deu certo? Maravilha. Isso não deu certo? Aumente a dose do diurético, reduza o intervalo, coloque hidrocloro. Não deu certo? Coloca uma dose maior de nível de aldosterona, considere infusão contínua, veja se é o caso de salgadão. Não deu certo? Gente, não tem o que fazer. Tem doente que nada do que a gente faz vai dar certo. A gente precisa da nefrologia, né? Tem doente que a única solução é diálise. E aí a gente tem que saber que a gente fez um passo a passo, a gente estabeleceu um racional, a gente tentou contornar todos os mecanismos e, infelizmente, ele não respondeu e eu vou dialisar esse doente. Só que vejam que ali do lado das etapas 1, 2, 3, 4, tem vasodilatador inotrópico. Porque vasodilatador inotrópico não é uma etapa. Ele pode entrar a qualquer momento, porque durante todas essas etapas, eu estou reavaliando a possibilidade de reduzir a pós-carga, estou tentando fazer vasodilatador sempre que dá, em associação aos diuréticos, e eu estou olhando para o débito cardíaco desse meu doente para ver se ele está com lactato alto, com SpO2 baixa, com sinal de má perfusão, para ligar a dobuta se ele precisar. Então, dobuta e vasodilatador não competem com o diurético, eles andam lado a lado do diurético, né? E essa é a ideia de trazer, então, essa sequência. Quando a gente está nesse processo, claro que a gente vai monitorizar os doentes, não só em relação aos sintomas e ao exame físico, mas em relação à diurese que ele está tendo, ao peso, aos laboratórios e às imagens. E a gente vai ter que ver que o que vai melhorar primeiro é o sintoma. Então, a gente vai falar para você que tá bom. Depois você vai ver que o exame físico dele melhorou, até a jugular dele ali desapareceu. Depois você vai ver que o raio-x dele limpou. Depois o BNP dele caiu. E só depois o ultrassom ficou sem nenhuma linha B, ficou aquele ultrassom pulmonar maravilhoso. Então, a decongestão, da mesma maneira que a congestão, ela segue uma sequência de aparecer e depois de desaparecer. E a clínica, né, o sintoma exame físico é o que some primeiro. Mas e o rim, né? Essa é a segunda parte da aula e ela é menor, né? Mas a gente não pode deixar de falar do rim, até porque esse foi o tema do artigo da Bruna. E eu acho que o rim, ele é a nossa maior dificuldade durante o processo de decongestão. A nossa maior preocupação é que a creatina aumente. O nosso maior medo é, será que eu estou fazendo a decongestão e estou fazendo uma coisa boa para o meu doente? Ou será que eu passei do ponto e agora o doente está seco demais e eu estou causando uma pré-renal? Será que eu preciso aumentar o diurético? Ou será que agora é a hora que eu reduzo? Será que, de repente, eu errei muito a mão e agora eu vou fazer soro? Né? Então, essa dúvida, gente, não é de vocês, essa dúvida é no mundo inteiro, isso é difícil de acertar, né? Por isso que existe artigo, existe estudo, existe guideline, existe congresso, essa discussão, ela é muito, muito comum, esse é o nosso dia a dia, né? A gente sabe, como o doutor Álvaro disse, que a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal, elas andam lado a lado. O doente com insuficiência renal, ele não morre do rim, ele morre de doença cardiovascular. E o doente com insuficiência cardíaca, quando ele perde a função renal, o prognóstico dele, assim, cai de maneira absurda. Então, essa correlação entre os órgãos, né, essa doença de um órgão afetando negativamente o outro, faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa tentar administrar isso da melhor maneira possível. E aí, da mesma maneira que a Aline Stevenson fez aquela pergunta, o Mullins, que é o autor no primeiro autor desses 2 guidelines que a gente revisou hoje, ele também fez a mesma pergunta do ponto de vista renal. Para o rim, o que é pior? O doente está congesto ou o doente ter baixo débito? E eu tenho certeza que muitas pessoas pensam que é o baixo débito, porque a gente deu do livre deixar o rim sem sangue, né? Mas o que a gente tem que tentar mudar, esse é um paradigma, é que Deus o livre deixar o rim com sangue demais. Então, vejam aqui, do lado esquerdo, gente, a gente tem a PVC. Quanto mais a PVC aumenta, mais a função renal piora. Por que isso acontece? Gente, para o nosso rim funcionar, a gente tem uma perfusão, a gente tem uma drenagem, né? Se
Se eu deixo a minha PVC muito alta, eu não dreno mais o meu rim, eu deixo o meu rim super congesto, a minha perfusão também vai diminuir. Eu não tenho mais gradiente arteriovenoso, né? E aí a minha filtração vai cair e a minha função renal vai piorar. Quando eu faço diurético, eu alivio a congestão, eu abaixo a PVC, eu reestabeleço esse gradiente, o meu rim volta a filtrar e a minha função renal volta a melhorar. Esse é o mecanismo de cardiorrenal tipo 2. E aqui, no gráfico da direita, ele comparou a PVC alta, em vermelha, com o índice cardíaco baixo, em verde. E vejam que o P da PVC foi menor que 0,0001, né? E o P do índice cardíaco foi 0,6, mostrando que, do ponto de vista de piora renal, o rim é mais sensível à congestão do que ao baixo débito nos doentes com IC crônica, né? Então, nessa população que a gente está falando, ficar congesto é ainda pior para o rim. Então, não tenham pena do rim quando vocês fazem furosemida num doente que está congesto. O rim, ele agradece vocês, né? E aí, para quem não conhece o Mullins, essa é uma foto dele, e eu trouxe aqui para vocês conhecerem, ele parece um cientista maluco, né? Ele mora na Bélgica. E aí, eu fiz uma pergunta aqui, ó. Quando o paciente está congesto, recebendo diurético, e o rim piora, o que eu faço, né? Então, eu paro o diurético e hidrato, eu mantenho o diurético. Os mais entusiastas aumentam o diurético. Eu boto Dobulta, eu ligo o Nipride, eu abaixo o Entresto, ou eu chamo a nefro. E essa é a nossa dia a dia, né? Saber qual é a resposta certa é a nossa enquete diária. E talvez o que o Mullins ia nos responder, se ele estivesse aqui, é que todas as respostas estão corretas. O que acontece é que a gente precisa individualizar e entender, caso a caso, qual é o racional daquele doente, o que está acontecendo dentro daquele glomérulo para que eu consiga entender qual é a melhor saída. E foi nesse sentido que ele fez, né, junto com outras pessoas, junto com a sociedade europeia, esse segundo guideline, para tentar mostrar como avaliar o rim no contexto da IC e como agir diante de uma piora renal. E aí, a Bruna já mostrou essa figura, né, dizendo que no começo da hospitalização, a gente tem uma consequência muito cardiológica da piora renal, né? É a congestão, é o baixo débito, é o cara que estava descompensado, tudo isso é muito cardiológico. Depois que o dente está internado há um tempão na UTI, não é só o cardiológico, né? É uma infecção, é uma medicação, é uma transfusão, é uma droga nefrotóxica, é um antibiótico. Aí a gente já entra em outros confundidores, né? Mas aquele doente que está com a ICC pura, né, que ainda não tem esses confundidores, muitas vezes a gente vai ter o que eles chamam de falsa piora renal. E é isso que ele tenta mostrar pra gente, né? Que aumento de creatinina é diferente de injúria renal. Então, nem sempre uma creatinina que sobe significa um rim que está sofrendo lesão. Às vezes a creatinina sobe porque existe uma variação de hemodinâmica dentro do glomérulo. O doente fez muito xixi, ele perdeu volemia, baixou a pressão de perfusão no glomérulo, a creatina subiu. Não quer dizer que eu machuquei esse rim, né? Quer dizer que eu alterei a hemodinâmica dentro dele. Isso é diferente de injúria. E por isso que ele fala tanto no artigo sobre os marcadores de lesão tubular, os marcadores de que realmente o rim está sofrendo uma lesão verdadeira. E aí eu pontuei com vocês, eu não gosto muito de texto em slide, mas eu pontuei esse parágrafo que eu acho bem importante, que ele marca aqui, ó, eu até sublinhei em vermelho, que a melhor resposta diurética, né, traz o melhor prognóstico. E que acessar essa mudança de função glomerular, né, tem que ser interpretado também no contexto de função tubular, que é aquilo que a Bruna disse, né? Eu não posso olhar só para a creatinina, eu tenho que olhar se o doente está fazendo xixi. Quanto de diurese ele teve? Ele melhorou clinicamente? Esse aumento da creatinina foi associada a uma melhora clínica, a uma diurese satisfatória, a uma natriurese efetiva? Ou ele só piorou o rim, não teve boa diurese, não teve boa natriurese, não está melhor clinicamente, não está melhor hemodinamicamente, né? E ali na parte de baixo, ele pontua que esse aumento de creatinina, gente, ele é super comum. Ele vai acontecer em 21% dos doentes. Então, se vai acontecer em 21% dos doentes que estão na enfermaria, vocês que estão na UTI vão ver isso com muito mais frequência que 21%, né? Porque vocês estão com os doentes mais graves. Só que isso não se associa sempre, né? Então, em algumas vezes isso não se associa a essa injúria renal. E esses pacientes que têm essa piora de função renal, paradoxalmente, têm um melhor prognóstico. Porque eu sequei de verdade. Eu acabei com a congestão subclínica. Às vezes, aquele aumento de creatinina de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 me sai barato quando eu consigo restaurar a hemodinâmica do doente. E é isso que ele tenta dizer. Que mais importante do que ver a creatinina todo dia
é acessar como está a resposta tubular do doente, como está ele clinicamente, ele em termos de natriurese, em termos de diurese. Porque se tiver tudo bem com isso, eu devo continuar o diurético e não me assustar que a creatinina dele foi de 1,4 para 1,8. Tá tudo bem, ele tá decongestionando, ele tá melhorando, e daqui a um tempo, a hemodinâmica do glomérulo dele vai regularizar, esse 1,8 vai voltar a ser 1,4, né? Agora, se ele tá indo para 1,8, indo para 2, indo para 2,5, e não tá melhorando clinicamente, não tá tendo uma resposta diurética efetiva, aí sim eu vou ter um problema, porque aí a minha clínica não tá me mostrando um cenário favorável, e eu vou ter que reavaliar o que eu posso fazer. E nesse sentido, eu também criei essa figura que, né, vai nesse mesmo capítulo do livro da SBC, que é um jeito mais resumido, né, mais simplificado de então padronizar essas condutas diante de uma piora renal durante a decongestão, né? Então, a gente vai evitar todas as drogas nefrotóxicas, a gente vai excluir outras causas de disfunção renal, né? Frequentemente são doentes que estão sondados, pode fazer ITU, ou doente que tem HPB, pode fazer pós-renal, ou mesmo que estão começando uma sepse, ou que a sepse é a causa da descompensação da IC, e talvez aquilo ali seja uma lesão de órgão-alvo da sepse, não seja relacionada a IC. Mas, se eu excluir todas essas causas e o doente realmente piorou a função renal, eu vou avaliar a resposta diurética. A resposta diurética está boa? O doente está melhor? Então, essa é uma falsa piora de função renal. Não liga e continua o que você está fazendo. Não para a furosemida até ele estar seco. Não faz soro. Deixa que está tudo certo. Mas se ele não melhorou, se não está legal clinicamente, ele não está decongestionando, eu vi que a minha resposta não está boa, aí eu vou pensar. Ele está com muita pós-carga? Será que eu tenho espaço para mais vasodilatador? Se a resposta for sim, vasodilate. Hidralazina, Miprid, Tridil, o que você quiser. Reduza a pós-carga do doente. Segundo cenário, ele tem sinais de baixo débito? Está piorando o lactato? Está piorando SVO2? Está fazendo alteração de função hepática? Eu tenho sinal que esse doente está mal perfundido? Se a resposta for sim, associe inotrópico. Ah, não, eu pesei a mão no vasodilatador, o doente está hipotenso, o rim dele está piorando porque não tenho pressão, não tenho cabeça de pressão, o doente está mal perfundido, assim, hipotensão grave. Então, reduz o vasodilatador. Eventualmente, coloque nora, né? Então, vamos mandar mais pressão para esse rim. Não, o meu doente está piorando porque o volume está para fora do vaso. Eu estou dando furosemida, estou causando aqui uma piora de função renal, mas ele está demasiado no subcutâneo. Então, não adianta você ficar forçando a mão na furosemida, você vai causar como se fosse uma pré-renal, né? Porque você está tirando o líquido de dentro do vaso e o líquido está fora do vaso. Então, use estratégias para trazer esse volume para o intravascular e aí conseguir depois eliminar. E se eu exagerei, né? Que pode acontecer, eu exagerei, o dente secou demais, eu vi no ultrassom que ele tá com a cava colabada, não tem linhas B, o raio-x tá limpo, o dente tá deitado a 0 graus, minha PVC tá baixa, não, o dente secou demais. Vamos tirar o diurético, se for preciso, vamos hidratar, né? Mas vejam, isso é muito complexo, né? Então, toda vez que eu tenho uma piora de função renal, eu não sou obrigada a saber o que tá acontecendo, mas eu tenho que saber que várias coisas podem estar acontecendo e tentar encontrar qual desses cenários o meu dente se encaixa. Toda vez que a gente tem uma creatinina que aumenta mais que 2 vezes o basal, ou que passa de 3,5, a gente tem uma situação de maior gravidade, a gente tem que reavaliar tudo isso, até a indicação de manter IECA, BRA, Entresto e Espirona nesse cenário. E às vezes nada mesmo do que a gente fizer vai funcionar, a gente tem que chamar a nefro e dialisar o doente. E a diálise peritoneal, ela pode ser interessante, né? Então, diálise peritoneal também tem um grupo de estudos em insuficiência cardíaca que se dedica a isso, no sentido de deshospitalizar esse doente, que é dependente de diurético, que não consegue controlar bem a congestão sem piorar o rim, como uma medida paliativa, né? Ele vai entrar em diálise peritoneal, mas daí não importa a minha creatinina, não importa se eu vou colocar IECA, tirar IECA, colocar espirona, ele já está em diálise, ele vai controlar, né, a disfunção renal e a volemia em casa. Então, para doentes com IC mais avançada, que já tem um grau de disfunção renal, que vivem agudizando e que eu não consigo... Tira da buta, piora o rim. Tira da buta, piora o rim. Tira da buta, piora o rim. Talvez esse doente seja um doente que vai ficar em peritoneal e com isso ele vai deshospitalizar. E é uma estratégia de paliação, né? Isso mostra a melhora de sintomas e melhora de hospitalização. Tem alguns estudos nesse sentido. E aí, para terminar, eu acho que os meus últimos slides diz respeito às medicações orais que o doente usa na UTI. Por que eu trouxe isso, né? Porque aqui o nosso foco é falar do doente agudo, é falar do doente da UTI, não é falar do doente do ambulatório. Mas o doente que está na UTI, ele veio do ambulatório, né? Ele veio da enfermaria. E ele veio tomando remédio. E a gente precisa saber o que fazer com esses remédios. E eu trouxe aqui de maneira muito resumida
a ação desses remédios dentro do rim, para que a gente entenda o que acontece no rim do doente que toma IECA, o que acontece no rim do doente que toma Entresto, e o que acontece no rim do doente que toma Forxiga, ou Jardiance, né, que são as novas drogas da IC. Então, assim, gente, no doente que toma IECA ou BRA, esses remédios, eles vão promover uma vasodilatação da arteríola eferente. Por que a nefro usa esses remédios no doente com doença renal crônica? Ela usa porque quando eu vasodilato a arteríola eferente, eu dreno melhor o glomérulo, né? Eu diminuo a hipertensão dentro do glomérulo. Eu diminuo a hiperfiltração. Então, eu protejo o meu glomérulo disso, porque a hipertensão e a hiperfiltração que faz lesão podocitária, esclerose de néfrons, perda de glomérulos, né? Então, quando eu deixo esse néfron menos hipertenso, eu estou protegendo ele, por isso que o IECA e BRA são usados no doente renal crônico para diminuir microalbuminúria, para proteger o rim. Só que essa ação também diminui a pressão dentro do glomérulo. E essa alteração da hemodinâmica intraglomerular faz um aumento de creatinina, porque reduz a taxa de filtração lá dentro. Então, esse é o paradoxo, né? Eu sei que quando eu coloco enalapril num doente, a creatinina pode subir. Mas, ao mesmo tempo, a nefro usa enalapril no doente para proteger o rim, né? Então, vejam, a alteração hemodinâmica dentro do glomérulo leva ao aumento de creatinina. Mas isso é nefroprotetor. Só que quando a gente usa Entresto, que é o sacubitril/valsartana, a gente vai ter um remédio que ele vai ter a valsartana, que vai fazer exatamente o que a gente discutiu agora, né? O bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então a mesma coisa que o IECA e o BRA. Só que o sacubitril, ele vai atuar nos peptídeos natriuréticos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasodilatação da arteríola aferente. Ou seja, ele aumenta a perfusão do glomérulo. Então, vejam que interessante. O glomérulo recebe mais sangue e drena mais sangue, né? Então, eu perfundo melhor o meu glomérulo, digamos assim. Mas eu não causo uma hipertensão intraglomerular, eu não causo uma hiperfiltração. Então, por esse motivo, os doentes que usam Entresto, eles têm uma preservação de função renal e uma capacidade excretora de potássio maior do que aqueles que usam enalapril. Esses dados existem na literatura, né? No próprio Paradigm, que é o estudo do sacubitril/valsartana, houve uma comparação em termos de perda de função renal por Entresto e por enalapril, e o clearance caiu mais lentamente ou caiu menos no uso de sacubitril/valsartana. Mas aí a gente vai chegar, então, na novidade da vez, né, que são os inibidores da SGLT2. Então, dapaglifosina e empaglifosina entraram definitivamente no tratamento da IC, estão em todas as diretrizes, vocês vão ver cada vez mais doentes com IC que vão chegar na UTI tomando essas medicações. E essas medicações também são muito nefroprotetoras. Então, se a gente olhar ali, gente, esse foi um estudo chamado DAPA-CKD, é um estudo que pegou só doente renal crônico, ele não era só ICC, era só renal crônico, foi feita uma população de doente renal, 11% da amostra tinha IC, mas a maioria não tinha. E eles avaliaram a capacidade da dapaglifosina em reduzir queda da taxa de filtração glomerular em mais de 50%, doença renal terminal, caracterizada por transplante ou diálise, ou morte de causa renal. E a dapaglifosina mostrou uma nefroproteção de 46%. Gente, vocês têm noção que é diminuir 46% a chance do doente se tornar dialítico, ou ter uma morte renal, ou um transplante renal, ou uma perda de taxa de filtração maior que 50%. Então, foi um remédio muito nefroprotetor. Ele já era o querido dos endócrinos, agora entrou na insuficiência cardíaca e está cada vez mais fazendo parte do mundo da nefrologia. Só que se a gente for olhar a curva de função renal desses doentes do DAPA-CKD, vocês vão olhar ali que a dapaglifosina é o azul, e no começo o doente piora a função renal. Depois ele estabiliza, melhora e fica muito superior ao placebo. Mas por que a DAPA piora no começo? Por que ela, nossa, é pior que placebo no início? Porque a DAPA, ela vai agir no túbulo contorcido proximal. Ela vai fazer natriurese e vai fazer diurese. E aí, quando o sódio for detectado lá na mácula densa, a mácula densa vai detectar um monte de sódio e ela vai fazer vasoconstrição da arteríola aferente. E isso vai cair a pressão dentro do glomérulo e vai piorar a creatinina. Então, é como se eu estivesse diminuindo o fluxo sanguíneo para o glomérulo, né? Isso piora um pouco a creatinina. Mas, a longo prazo, eu protejo esse glomérulo da hipertensão, eu protejo esse glomérulo da hiperfiltração, eu protejo a lesão podocitária, e aí isso se torna nefroprotetor. Então, aqui, gente, é mais um exemplo, assim como o IECA, assim como o Entresto, de uma droga que vai causar uma alteração da hemodinâmica glomerular. No começo, vai aumentar um pouco a creatinina do doente, vai reduzir a taxa de filtração, mas isso não é ruim. Isso é um ajuste de hemodinâmica do glomérulo. Com o tempo, isso vai ser nefroprotetor. E essa é uma das maiores
promessas, né? É uma das drogas mais promissórias no cenário da DRC. E para finalizar, então eu vou finalizar com essa imagem, que é uma imagem também que já foi mostrada, né, pela Bruna, mas eu acho importante só ressaltar aqui, gente, que toda vez que a gente tem um doente com insuficiência cardíaca, a gente vai ter uma perda de função renal maior que um indivíduo normal. Então, assim, não é coincidência que os meus doentes vivam tendo problema de função renal enquanto doente dos outros cardiologistas, não. Não é que eu seja uma assassina de rins, mas é que nós, né, enquanto indivíduos normais e saudáveis, a gente vai perder 1 ml por minuto, né, de taxa de filtração glomerular por ano. O indivíduo com insuficiência cardíaca, ele vai perder em média 2,5. Ou seja, a perda de função renal que ele tem é muito acelerada em relação ao indivíduo normal. E ainda tem aqueles que vão perder 5, né, que são aqueles que têm deteriorização extrema, que tem ICC muito grave, muito avançada, a fase final da doença. Então, o doente com IC, ele tende a caminhar para a doença renal crônica. E quando a gente coloca a terapia da IC, então eu coloco IECA, coloco Entresto, coloco DAPA, eu vou acabar piorando a função renal, né? Quando eu faço bloqueio do sistema renal de medicina, eu faço isso piorar mais, que é o que ele marca ali em azul, né? Start o bloqueio do sistema renal de medicina aldosterona. Então, ele faz essa piora inicial. Só que isso representa uma grande redução de risco, de mortalidade total para esses doentes. E, para mim, o que interessa é que o doente não morra, não interne. Eu quero saber de prognóstico, não quero saber do número da creatinina. Se ele não internar e não morrer com a creatinina de 2, eu prefiro do que ele morrendo e internando toda hora com a creatina de 1,5, né? Então, gente, essa introdução do tratamento, por mais que ela cause esse declínio inicial na função renal, a longo prazo, ele tem um potencial de reduzir eventos muito proeminente em relação àquele indivíduo que não trata IC. A redução de risco é de 76% na mortalidade total. E é isso que tem que ser considerado. Né? Eu sei que a função renal é super importante, a gente não quer piorar o rim dos doentes, a gente não quer que o doente se torne dialítico, não é isso, mas eu preciso entender que esses doentes morrem do coração, e às vezes tolerar uma creatinina mais alta para conseguir dar o tratamento para o doente significa salvar a vida dele. Eu agradeço muito a oportunidade, foi um imenso prazer dar essa aula para vocês, e me coloco à disposição para as dúvidas e discussões. Muito bem, Marcele. Essa tua aula tá linda, ela tem começo, meio e fim, tem muitas coisas conceituais importantes, tem muita fisiopatologia, muita abordagem sistemática de droga. Acho que a gente vai ter bastante discussão. Eu já vou abrir as perguntas para todo mundo. Quero te dizer que nós chegamos a ter 45 pessoas, tem 43 agora no GoToMeeting te assistindo, e mais umas 30 pessoas no Facebook e no YouTube, então são mais de 70 pessoas que vieram te ver. Que responsabilidade! E basicamente pessoal que trabalha em UTI, então acho que é importante essa integração e esse conhecimento que você traz para nós. Eu queria fazer a primeira pergunta, talvez ressaltando, né, tem várias coisas importantes nessa tua aula, mas acho que talvez o conceito mais importante para o intensivista é entender a insuficiência cardíaca também como uma doença sensível ao tempo. Né? A gente está acostumado a falar disso do infarto agudo do miocárdio, vocês cardiologistas, os neurologistas com o AVE, nós com o trauma, com a sepse, que são doenças que precisam ser reconhecidas rapidamente, e quanto mais rapidamente a gente interfere na evolução fisiopatológica e trata, melhor o prognóstico do doente. Acho que você deixou claro, a insuficiência cardíaca, e principalmente a congestão, está se tornando cada vez mais claramente uma situação clínica que precisa ser reconhecido o mais rápido possível. Gostei daquela fala de que isso não é uma coisa dicotômica, mas sim ela é progressiva, e identificar mesmo pequenos sinais de congestão e atuar rapidamente, seja com vasodilatador ou com os diversos diuréticos, é importante, porque o doente compensa mais rapidamente, ele, se tiver alta, ele leva mais tempo em casa, ele não reinterna com tanta frequência. Então, entender
de que o médico intensivista, quando aborda um doente que tem, eventualmente, insuficiência cardíaca, fazer o diagnóstico precoce da congestão e descongestionar o mais rápido possível é fundamental. Certo? Sim, doutora, isso é, assim, esse conceito, e eu falo muito isso para os residentes da cardio, porque, assim, chega um doente com infarto na UDT, é uma mobilização. Faz o eletro, faz a troponina, meu Deus, o homem tá com dor no peito, aquela loucura, afasta a maca, não sei o quê. Aí chega um doente em baixo débito, todo congesto, né, hipotenso, com lactatal, ele fica sentadinho com a ficha amarela esperando a triagem, né? Então, qual é o nosso conceito de gravidade, assim? A mortalidade da insuficiência cardíaca é maior que a do infarto. Não que esteja desmerecendo o infarto de maneira nenhuma, mas a gente precisa entender que esses doentes morrem muito. Se tem alguém que morre na cardiologia, são os doentes com insuficiência cardíaca. E essa noção de urgência, ela precisa ser cada vez mais explorada, assim como a noção de reversibilidade. Eu recebo todos os dias doentes encaminhados para transplante. Inclusive, eu estou com uma doente internada nesse momento de 32 anos, com filho pequeno, uma doente que podia ser qualquer um dos nossos residentes, porque o cardiologista que cuida dela falou que não tem mais o que fazer, a fração de gestão da doente é 28, a doente está em classe funcional 4, e ele encaminhou ela para transplante. E assim, a doente perdeu 32 quilos na enfermaria, né? A doente está fazendo tudo, ela está assintomática na enfermaria. Então, será que a gente precisa mesmo olhar para a fração de gestão e se assustar tanto a ponto de não querer mais investir, não querer tratar esses doentes, né? Então, eu vejo frequentemente doentes que vêm caminhando para transplante que não precisam de transplante. O doente precisa de um bom manejo clínico, ele precisa de vasodilatador, ele precisa de diurético, ele remodela, ele para de internar, ele sai do hospital, né? Então, essa consciência de que é grave, mas de que merece investimento. Né? Não olhar para a fração de gestão, porque às vezes a gente faz isso, né? Nossa, a fração de gestão dele é 14%. Meu Deus, esse aqui não tem jeito, não tem mais o que fazer. E não, gente, vamos secar, vamos vasodilatar, vamos, né, investir nesses doentes. Claro que às vezes não dá, tem muitos doentes que estão paliados, enfim, mas a congestão é uma das coisas que traz piora mais proeminente na qualidade de vida do doente, né? De tudo que afeta a qualidade de vida dele, estar congesto significa não conseguir tomar banho sozinho, significa não conseguir dormir com um travesseiro. O nosso ambulatório é cheio de doente que dorme sentado, a gente não tem noção do que é dormir sentado no sofá da sala. Está totalmente inchado, assim, coloquem 5 quilos em cada perna e tentem andar, é muito ruim, né? Então, eu falo, assim, muito isso para os residentes da cardio, não vamos negligenciar a congestão, porque ela é pedra fundamental no tratamento da IC. Muito bem, acho que as questões estão abertas. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Danilo, queria ouvir um comentário teu. A Mirella está aí, Mirella que abriu o microfone. Oi, Mirella. Oi, doutor, boa noite. Vou deixar a Mi falar, daqui a pouco eu comento alguma coisa, então, doutor. Tá bom. Boa noite a todos. Marcele, excelente a tua aula, porque além de mostrar um conhecimento fisiopatológico que a gente encontra em poucos, você quebrou, assim, tabus com relação a manejo de pacientes tão complexos como o paciente que tem insuficiência cardíaca, a meu ver. Vou falar algumas coisinhas agora como nefrologista, né, já que uma nefrologista que não exerce, mas enfim, e eu tenho um interesse especial nesse assunto, porque eu tenho uma familiar com insuficiência cardíaca, que sobrevive com insuficiência cardíaca, sei lá, quase 40 anos, né, e que passou por todas essas dificuldades de manejo inadequado durante os primeiros 5 anos da sua insuficiência cardíaca. Bom, mas basicamente, assim, para os residentes principalmente, né, e depois eu tenho uma pergunta para a Marcele também. Primeiro vou fazer a pergunta. Você não falou em venodilatador. Se a gente considerar que faz parte da fisiopatologia tanto da cardiorrenal tipo 1 quanto da tipo 2, o aumento das pressões venosas e com relação ao rim, o aumento da pressão venosa renal, enfim, e também que nem todo doente você consegue aumentar o vasodilatador. Aquele exemplo que você deu é um exemplo que o doente
tolerou 77 de sistólica, mas ele dobrou o índice cardíaco. Muitos doentes não têm mais reserva para isso, e eles aí fazem baixo débito mesmo, sem conseguir aumentar o débito cardíaco e sem tolerar, né, o vasodilatador. Então, você acha que o venodilatador, ele tem algum papel para contribuir aí para diminuir pressão venosa associado, ou ele sozinho, ou ele junto com o vasodilatador? Acho que ela saiu aqui, ela não está, né? Será que ela caiu? Eu acho que ela caiu. Ele está tentando arrumar o áudio. Ô, doutor, ela teve uma quedinha e está tentando arrumar o áudio, parece. Tô trocando aqui mensagem com ela. Não sei como é que tá ali, vamos ver se eu consigo alguma informação assim que ela voltar. Ok, mas vamos aguardá-la. E acho que os doentes cardiovasculares estão sobrevivendo à doença primária, né, especialmente as doenças coronarianas. E depois de 1, 2, esses doentes estão se tornando doentes com insuficiência cardíaca. Então, a tendência, principalmente na geração de vocês como médicos intensivistas, vai ser ver cada vez mais pacientes com insuficiência cardíaca dentro das unidades de terapia intensiva. Então, aprender a abordar esse doente do ponto de vista diagnóstico, classificar esse doente nos diversos tipos e particularizar a terapia para poder tratar esse doente o mais rápido possível e colocar ele de volta à sua atividade ambulatorial com menos chance de poder sofrer reinternamentos posteriores, acho que tem que ser o objetivo nosso de uma forma constante. Gente, eu só vou pedir infinitas desculpas, a minha internet caiu, eu acabei de reconectar. Desculpa, fiquei alguns minutos aqui fora do ar. Nós estávamos te esperando aqui, sem problemas. Acho que a Mirella fez uma pergunta importante, o papel que um venodilatador pode ter como conjunto ou como prioritário em algumas situações, em alguns pacientes com insuficiência cardíaca. Então, essa pergunta ela é muito pertinente, porque isso é uma dúvida do nosso dia a dia, né? Quando eu escolho Nipride e quando eu escolho Tridil? E tem um paralelo para isso, que é o tratamento da IC crônica, né? Não é o nosso foco aqui, mas assim, só para a gente fazer um paralelo. Por que os estudos usam nitrato e hidralazina? Por que não usam só nitrato ou só hidralazina? Porque o nosso conceito na insuficiência cardíaca é que eu tenho um doente que tem muita pré-carga, né? Um doente congesto, e muita pós-carga, um doente vasoconstrito. Então, eu uso o nitrato como um vasodilatador venoso para que eu possa acomodar o sistema venoso, acomodar essa volemia e reduzir a pré-carga que chega no coração. Mas, ao mesmo tempo, eu uso a hidralazina como um vasodilatador arterial, para que eu possa abrir a aorta e o sistema arterial e, com isso, melhorar a pós-carga e facilitar o esvaziamento do coração. Então, quando eu uso essas duas drogas, a minha intenção no ambulatório é que eu diminua a pré-carga e esvazie melhor o ventrículo. Por isso que eu uso 2 vasodilatadores associados. Na UTI, a gente não vai usar Nipride e Tridil, a gente vai ter que escolher. Então, do ponto de vista de débito cardíaco, a melhor resposta é o Nipride. O Nipride tem uma capacidade na insuficiência cardíaca de aumentar o débito cardíaco 3 vezes mais que o Tridil. Porque, justamente, eu estou abrindo a aorta e esvaziando o ventrículo. Isso, em termos de débito, é melhor do que eu abrir as veias e acomodar a congestão. Existe apenas uma situação muito pontual, que é o doente isquêmico agudo. Porque o Nipride, como ele abre a aorta, ele acaba fazendo um roubo de fluxo das coronárias. Então, se a minha insuficiência cardíaca é causada por uma doença isquêmica, eu estou com uma coronária entupida lá, roubar o fluxo dessa coronária não é uma boa ideia. Nesse caso, a melhor escolha é o Tridil, que além de ser uma droga que vai acomodar melhor a volemia, né, o sistema venoso, vai vasodilatar a minha coronária, vai perfundir melhor o meu miocárdio. Então, em geral, a gente diz que o vasodilatador de escolha é o Nipride, exceto em situações de isquemia aguda, onde, por conta da coronária, o Tridil passa a ser a melhor escolha. Na enfermaria, por exemplo,
eu não posso usar Niprid, né? Então, o Niprid, ele vai exigir uma PAI, uma monitorização mais, digamos, pormenorizada, vai ter que talvez ter ali um monitor, alguém olhando, titulando a dose. E isso também, é só aproveitando o gancho, sem querer me estender, mas isso é uma coisa muito interessante, porque eu já tive até essa discussão com alguns de vocês, em relação ao nosso medo de usar Niprid, né? Porque a gente não tem medo, a gente não pensa assim, meu Deus, o doente já tá com 90 de sistólico, eu vou ligar o Niprid aqui, Jesus, eu vou matar o doente. Mas quando a gente fala assim, ó, vamos colocar na prescrição um Entresto, vamos colocar aqui um Enalapril, a gente não fica com muito medo, a gente fala, tá bom, vamos colocar, né? Só que pensem comigo, a meia-vida do Niprid, gente, é 2 minutos. Então, se eu liguei o Niprid e o meu doente ficou hipotenso, eu vou desligar a minha bomba, em 2 minutos, acabou o efeito da droga. Só que o meu Entresto, o meu Enalapril, ele dura 12 horas. Então, se eu fizer hipotensão no doente, ele vai ficar 12 horas hipotenso. Então, naqueles doentes borderlines, que a pressão deles é mais sensível ou é mais baixa, é muito melhor eu ligar 1 ml de Niprid. Ah, não aconteceu nada. 2 ml de Niprid. Ah, não aconteceu nada. 3, 5, 7. Ah, não deu, ficou hipotenso. Volto atrás e reverto rápido, do que colocar lá 20 mg de Enalapril, depois o dente fica hipotenso, eu tenho que colocar na hora para reverter, né? Então, assim, do ponto de vista de segurança, os vasodilatadores endovenosos são muito seguros, porque a principal característica farmacocinética que a gente tem a nosso favor é uma meia-vida muito curta, né? E a escolha seria, então, o Niprid. Acho que não tem que ter medo de Niprid exatamente por causa disso. Eu acho que a questão é a titulação começar com o mínimo possível. Os doentes são idiosincrásicos, né? Nem todos respondem da mesma maneira. As respostas, elas são individuais. Então, começar com uma dose pequena e diminuindo, e com a grande vantagem que você desligou rapidamente, acabou o efeito da droga sem muito problema, né? Queria fazer uns comentáriozinhos, assim, só qual é a visão do nefrologista, assim, né? Então, o doente que está usando inibidor da ECA, de maneira geral, o nefrologista acha que é tolerável um aumento de até 30% da creatinina, mais ou menos. A partir disso, ele começa a questionar e a querer diminuir ou retirar a droga. Da mesma forma, um potássio que subiu até 5, é um limite, assim, mais ou menos que o nefrologista acha como tolerável. Do mesmo modo, para introduzir espironolactona, a recomendação é que a creatinina teria que ser menor do que 2,5, e o potássio menor do que 5. Usar num doente com valores maiores, você teria que fazer uma observação muito estreita, né, para ver se ele realmente não vai subir o potássio, enfim, de uma maneira que ameace a vida e assim por diante. A outra questão é com relação a diurético / ultrafiltração. Eu acho que aí no meio dos anos 2000, 2010, talvez, veio uma discussão ainda com a história de que o diurético era muito nefrotóxico. Então, vamos substituir o uso do diurético quando ele precisa ser utilizado em altas doses pela ultrafiltração de primeira escolha. E aí veio aí em 2005, depois em 2010, vários estudos, acho que o Rapid Ultrafiltration, depois veio o Onload, depois veio o CARES, vieram vários. Até que em 2012 veio um estudo que foi publicado no New England, o primeiro estudo que foi, eu acho que o Rapid só tinha 40 doentes em cada braço, e ele foi promissor, assim, acho que era de 2005, dizendo que diminuiu a hospitalização, diminuiu episódio de congestão em casa e assim por diante, e isso deu uma força para a ultrafiltração. Acho que o que colocou uma pá de cal foi o estudo que foi publicado no New England em 2012, comparando daí diurético mesmo, acho que tinha 100 e tantos doentes em cada braço, 200 doentes em cada braço, mostrando que não tinha diferença nenhuma, e ainda com complicações relacionadas a eventos adversos ao uso da ultrafiltração. Então, a ressalva que a gente faz com relação ao diurético, que é importante aqui reafirmar para os residentes que ela colocou, é o seguinte, é que o diurético, ele precisa ser secretado para ele fazer o seu pico pela célula. Então, o doente que já tem disfunção renal, ele precisa de altas doses de diurético, de preferência doses concentradas. Daí uma vantagem de fazer a infusão contínua. Então, a gente já usou nos doentes renais crônicos, por exemplo, 300, 400, 500, 600 miligramas
para tirar um doente E ele faz uma vasodilatação também, não é só a sua ação de fazer diurese. Ele faz uma vasodilatação que já melhora a congestão antes que ele produza a diurese. Mas lembrar que ele vai precisando estar em concentrações cada vez maiores, quanto pior for a função renal. Então, uma estratégia é diminuir os intervalos ou concentrar a dose de diurético numa dose única para ele fazer um pico sérico maior para produzir o seu efeito, né? Acho que era basicamente isso que eu queria comentar sobre o uso de diurético. Doutora, isso super pertinente, porque na insuficiência cardíaca a gente tem a mesma restrição. Então, creatininas acima, na verdade, a gente fala mais em taxa de filtração do que a creatinina propriamente dita, né? Mas a diretriz, se a gente for olhar, a diretriz de C, ela diz que creatinina maior que 2,5 ou potássio maior do que 5,5, a gente não usa, não aumenta, não titula. Inclusive, para espirono, se tiver maior que 5, eu nem começo, né? Se tiver em uso, às vezes tolera até 5,5. Mas, assim, o potássio tem esse mesmo cuidado. E eu só vou lembrar para os residentes que, assim, ó, tanto o trabalho do Entresto quanto o trabalho da DAPA, o corte de entrada dos doentes no trial era um clearance maior do que 30. Então, não tem evidência de que eu vou pegar um paciente com clearance de 15 e colocar esses remédios. Eles são seguros e testados em doentes com clearance mínimo de 30. A DAPA até tem um estudo, o DAPA-CKD, que baixou o corte para 25 e a diretriz é um pouco mais tolerante até 20, por causa de um estudo em PERROR, que é um estudo com empaglifosina. Mas do ponto de vista de C, 30 seria o nosso clearance limítrofe, digamos assim, para colocar e manter essas medicações, né? Igual a senhora disse. A minha experiência de um caso com a minha familiar, como eu contei, depois dos 4 bloqueios, porque ela começou a fazer DAPA em outubro, né? E eram 3, 4 internações e vários episódios de congestão de dormir sentada durante o ano. E a última internação dela foi em setembro, depois do 4º bloqueio com a DAPA. Faz quase um ano que ela não tem episódio de congestão e edema periférico que sumiu e não dorme com travesseiro e nenhuma internação em quase um ano. Então, eu acho que é promissor mesmo que se possa fazer bloqueio quádruplo aí para aqueles doentes que fazem principalmente congestão, né, como era esse caso. Obrigada pela atenção, obrigada pela aula, Marcele. Muito bem. Marcelo, depois quero ouvir um comentário teu, como o rim ficou escravo como o coração ficou escravo do rim, né? Praticamente toda a tua abordagem foi com um pouquinho de vasodilatador, depois só com diurético, com IECA, BRA, sacubitril, agora DAPA e assim por diante. Sim, doutor, uma das piores coisas que pode acontecer na insuficiência cardíaca é o doente perder função renal. Porque se ele perde a função renal, o que acontece? Primeiro que ele vai ficar mais congesto. Eu já vou ter que aumentar meu diurético, o que é ruim, né? Porque a gente sabe que a gente tenta usar a menor dose possível, o diurético também ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então a gente não quer, o doente vai acabar retendo, vou ter que aumentar. Depois que vai chegar uma hora que o potássio dele vai ficar ruim, e eu vou ter que tirar espirono, né? Aí vai chegar uma hora que a creatinina vai passar de 2,5, 3, eu vou ter que tirar o IECA. Aí eu vou ter que tirar a DAPA. E daí o que acontece? Eu tenho um indivíduo grave que está em declínio, ele está perdendo a função renal, e o que eu estou fazendo? Eu estou tirando os remédios do doente. Eu estou tirando o Entresto, eu estou tirando a DAPA, eu estou tirando a espirono, eu estou deixando de tratar o doente no momento que ele mais precisa. Então, a insuficiência cardíaca, ela vai muito bem enquanto o rim está muito bem. A hora que o rim começa a dar trabalho, o doente vai sofrer. A gente é um pouco escravo do rim, sim. Danilo? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Bom, primeiro acho que eu quero parabenizar a Mar pela aula. A gente discute isso todo dia nos últimos, 4 anos, mais ou menos? Acho que é 4, 5 anos, não sei. Não denuncia a nossa idade, 5. Não, fica tranquilo. Mas esse é o nosso dia a dia. Os residentes já acompanharam muitas das nossas conversas, né, nesse assunto. E é um desafio, né? É um desafio bem gostoso, cá entre nós.
desafio bastante gostoso, mas acho que a questão toda, e que você comentou, acho que eu queria só frisar de novo, a questão daquela imagem em triângulo, né? Eu tenho um pouco de sofrimento quando eu vejo tabelas dizendo, o paciente quando está com isso, ele está congesto, quando ele está com aquilo, ele está seco, e na verdade ele muitas vezes tem sinais dos dois lados, né? E aí que torna nosso desafio no dia a dia, assim. Muitos deles hipobuminêmicos, como você comentou, já de internamento prolongado. Quantos doentes a gente teve nos últimos anos que ficaram internados esperando um transplante, por exemplo, né? Isso aí muda completamente o nosso raciocínio a respeito de volemia também. Então, acho que isso é o nosso maior desafio. Eu não tenho muito a acrescentar da tua aula, seria chover no molhado, mas acho que esse é o nosso maior desafio à beira-leito e essa abordagem multidisciplinar que eu acho que vale muito a pena, né? Pegar o know-how seu, nosso, do beira-leito e tentar fazer o melhor pelo doente. Eu acho que o principal mesmo é essa questão da avaliação seriada, sabe? A gente não tem que esperar 24, 48 horas para chegar à conclusão que aquela nossa dose de furosemida não funcionou e a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é aí que muda o prognóstico dos doentes, né? E hoje os residentes têm a oportunidade de conviver com coisas que quando eu era residente, por exemplo, não tinha, né? Então, hoje a Santa Casa, por exemplo, tem NT para BNP, na minha época de residência não tinha. Hoje os residentes tratam com muita naturalidade, eu acho muito bonito. Eles fazem eco quase todo dia, em quase todos os doentes, isso é muito fácil para eles, é muito comum, eles são muito adaptados. Na nossa época não era comum fazer eco nos doentes todo dia para ver cava, né? Não tinha isso, eu não aprendi isso na residência, fui aprender isso depois. Então, eu acho que hoje a gente tem condições, até recursos, de oferecer um tratamento melhor para o doente. Não tem por que a gente não usar tudo isso, né? Já que é um desafio, é uma questão difícil, como você disse, é mesmo, e é para a gente, é para o mundo inteiro, é para o especialista, é para todo mundo. Então, a gente tem que usar todas as nossas armas, né? E claro que a gente vai errar, mas quanto mais recursos, menor a chance disso acontecer, né? E eu também lembro, gente, a importância da nutrição desses doentes, né? Porque o estado catabólico que eles entram, a hipovolemia, esse edema do tecido subcutâneo é muito ruim. A gente precisa também se preocupar com isso e tentar garantir um bom status nutricional, né? Porque o doente congesto, eu não entrei nisso, mas existe um outro mundo dentro é que a insuficiência cardíaca é um mundo, né? Eu particularmente acho um mundo muito bonito, mas tem dentro da IC também muito de estudo em intestino, né? Intestino e fígado é uma grande vertente do estudo da insuficiência cardíaca. E a desabsorção que a congestão causa é absurda. A capacidade do doente absorver vitaminas, absorver sais minerais, absorver proteína, reduz muito quando a gente tem a parede do intestino delgado congesta, né? E às vezes a gente pensa, mas o doente está comendo, tal. Às vezes a gente vê um doente obeso sarcopênico, né? Então, a gente tem que ver que a congestão também vai atrapalhar outras coisas que a gente nem mencionou nessa aula, né? Como, por exemplo, o estado nutricional do doente. Muito bem, nós estamos, infelizmente, chegando no final. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma consideração? A Fernanda está aí, a Lauriane, o Bruno, a Carol. Oi, doutor. Boa noite, pessoal. Oi, sim. Que bom. Tudo bem? Tudo bem. Eu achei a aula ótima, assim, eu queria agradecer, inclusive, achei muito prática e abordou toda a parte fisiopatológica, assim, e tem muitas vezes a gente consegue sair dessa aula e olhando, assim, muito melhor para os pacientes. Gostei bastante. Obrigada. Legal, obrigado, Fer. Muito bem, acho que, Marcele, mais uma vez, estamos chegando, 9 horas, obrigado mais uma vez, espero que você possa voltar aí outras vezes, e acho que foi muito bom, vários aspectos conceituais importantes, fisiopatologia, e principalmente uma sistematização do tratamento. Eu agradeço Obrigado. muito, e agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade, o convite, para mim é uma honra, é um prazer, eu agradeço muito mesmo essa oportunidade. Contem comigo para o que precisar, são super bem-vindos na enfermaria da IC, no ambulatório da IC, tudo que eu puder, no transplante, ambulatório, transplante, o que vocês tiverem curiosidade, são todos muito bem-vindos, tá bom? Obrigado, um abraço. Tchau para vocês, boa noite.